Olha, passar um dia rouco já é o suficiente para perceber o quanto a voz é importante. E quem está aqui para falar dos cuidados que devemos ter é a fonoaudióloga Fernanda de Moraes. Tudo bem, Fernanda? Muito obrigada pela sua presença aqui. Tudo bom? Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Leão. E boa tarde aos telespectadores. Muito obrigada pelo convite. Ô, Fernanda, cuidar da voz é uma questão de condicionamento físico, é isso? Também é. Quando a gente fala bastante, as pessoas, por exemplo, que ministram treinamentos de 4, 8 horas ou que são comunicativas e falam o tempo todo, existe um gasto calórico. Então é preciso até ter uma resistência física para isso. Olha que interessante. E além disso, é interessante ter uma resistência da própria voz. Aqui nós temos músculos, cartilagens, articulações do mesmo jeito que no corpo todo. Se eu quiser correr a maratona ou São Silvestre em dezembro, não dá para eu em novembro já começar a me preparar. Não, tem que existir um preparo prévio para isso. Doutora, a mesma coisa a voz. Eu tenho que preparar a voz. A gente faz para fazer a musculatura da garganta e ficar forte para o dia a dia? Existem vários exercícios que nos auxiliam. O ideal é que cada pessoa tenha um acompanhamento com fonoaudiólogo, um médico otorrino e faça o exercício que é adequado à sua demanda. Claro. Porém, alguns exercícios mais básicos a gente até pode fazer aqui, que são os mais comuns e que são bons para todas as pessoas. Por exemplo, a técnica de vibração de língua, em que eu inspiro o ar e vibro a língua com um som bem suave. Ou vibração de lábios. Ou até o som do M mastigado, que melhora até a dicção, além de melhorar a voz, que é o... Se eu fizer um pouquinho desses exercícios, pelo menos 2 minutos, antes de usar a voz profissionalmente, seja para vender em uma reunião ou para me comunicar, professores, para lecionar, exatamente, eu tenho um benefício muito grande, a voz melhora, fica mais fácil e mais gostoso falar, além da voz ser muito mais agradável para quem escuta. Então é importante ter um preparo da voz, sim. Eu percebo que você tem uma voz, não sei se a palavra é essa, colocada, né? Ah, muito obrigada. É gostoso ouvir você falar. E às vezes a pessoa acha que a voz dela é feia e às vezes ela não está sabendo projetar essa voz. Exatamente. Nós temos alto-falantes naturais que projetam a nossa voz no espaço. Se eu usar mais um alto-falante, por exemplo, o nariz, eu fico com voz de fanho. Se eu usar mais a região da boca, eu fico com aquela voz de nariz entupido, parece que tem uma batata quente da boca. Ou seja, esses alto-falantes, quando eu uso em equilíbrio e por meio dos exercícios de voz, eu consigo usá-los dessa forma equilibrada, o som fica muito mais agradável, mais bonito, a voz fica mais bem colocada, que é uma preocupação dos profissionais da voz hoje em dia, locutores, apresentadores, repórteres, entre outras profissões que têm essa demanda vocal. Doutora, ficar rouco constantemente, sentir dor de garganta na hora de falar, coçando, de repente a garganta coça muito, isso são sinais de que a garganta está com problema? Sim, são sinais e nós temos que ficar atentos a isso. Até levando por um lado mais extremo, já que estamos no Dia Mundial da Voz, hoje 16 de abril, é importante cuidar da rouquidão. Muitas vezes a gente fica com ruído na voz, vou falar e a voz falha. Rouquidão por mais de 10 dias pode ser o primeiro sinal de câncer de laringe. Então é algo muito importante que a gente tem que ficar atento. E é claro que em situações mais comuns do dia a dia, quando eu uso a voz com esforço, com tensão, eu falo por um tempo longo e dá para ver aquela veinha pulando no pescoço. Por quê? Tensão na região laringe. Se eu tenho tensão na região do pescoço, provavelmente até a vibração das minhas cordas vocais também estão tensas. E a longo prazo, eu posso ter um atrito muito forte nessa vibração e ter um problema de voz, ficar rouco constantemente, ter dificuldade para falar. Então é importante ficar atento e procurar um profissional especialista nisso. E agora uma parte que me diz muito respeito aí, que é a questão da água. Quanto de água a gente tem que tomar por dia para hidratar a garganta? O ideal 1,5 litro a 2 litros, e é claro que quem fica exposto ao ar-condicionado, como nós estamos, mais ainda, já que o ar-condicionado diminui a quantidade de ar, a umidade de ar que a gente inspira para falar, então é importante usar bastante, consumir bastante água. Até estou tomando uma aguinha agora, né? E além da água, existe uma outra forma de hidratação
que é até melhor do que tomar água, que acredito que todos ficaram agora curiosos para saber qual que é essa fórmula mágica. É a inalação. Quando eu faço inalação com soro fisiológico, o vapor úmido vai direto para as cordas vocais, então a hidratação é instantânea, imediata. Quando eu consumo a água não passa nas pregas vocais, nas cordas vocais, passa no tubo de trás. Então até hidratar a voz, hidratar a região da corda vocal demora muito. Por isso que hoje em dia muitos cantores, 1 hora antes dos shows, costumam fazer inalação com soro fisiológico e tem uma melhora muito grande da voz. Um susto, uma vez eu fui no camarim da Cláudia Leite, cheguei lá, ela estava com um tubo. Eu digo, gente, você está doente. Que isso, né? É normal. Tá passando mal. E não, tá hidratando a região da voz, liberando, e até a ressonância da voz fica muito melhor, a voz tem mais brilho, é um milagre. Perfeito. O Fernanda, leite e chocolate prejudicam a voz? Bastante. Leite, derivados, queijos, iogurtes, chocolate, até o cafezinho que a gente gosta de consumir no dia a dia, pois é. A gente pode evitar pelo menos 1 hora antes de usar a voz profissionalmente. Por quê? O café, o chocolate, ele aumenta a secreção, a viscosidade da saliva, e se eu tô com a saliva mais viscosa, eu fico pigarreando. Aliás, esse pigarro também prejudica bastante. Bastante. Essa é a principal interferência na voz desse tipo de alimento. É provocar o pigarro e eu ficar com esses sons. Cada vez que eu faço a vibração da corda vocal é muito intensa, é muito atrito uma contra a outra. Então fica mais inchado, mais avermelhada a região das cordas vocais e a minha voz fica mais rouca, falhando em alguns momentos. Então são alguns alimentos que eu evito antes de usar a voz profissionalmente. Alguns não que eu não deva consumir. Também, né? Também, sim, diuréticos que eliminam todo o líquido do corpo para a pressão, exatamente. Então, se eu tenho essa indicação médica, eu compenso consumindo muito mais água, fazendo inalação, para que eu não tenha um prejuízo na voz. Perfeito. Então, quais são os alimentos que ajudam a voz? O principal alimento, além da água, que é um líquido, é a maçã. A maçã, existem várias pesquisas que indicam que a pectina, que é uma enzima que existe na casca da maçã, ajuda a limpar a cavidade da boca e da garganta, sendo até indicada para quem tem o pigarro, essa secreção mais engrossada na garganta. Eu consumo a maçã e essa secreção é diluída, porque ela é um adstringente. Né? Exatamente. Por ser uma fruta aquosa, ainda hidrata a região da garganta e da boca. Muito indicada para profissionais da voz. E quando a pessoa está com esse nervoso, com esse pigarro, a pessoa deve fazer o quê? O ideal é que não faça o tempo todo. Uma técnica é tentar engolir com força. Eu prendo a respiração e engulo com força ou consumo bastante água e a tendência é que ele dilua. É claro que se ele persistir, é importante procurar um médico, porque muitas vezes pode ser problema estomacal, gastrite, úlcera, e às vezes até quando a pessoa engole, elas têm uma sensação de bola na garganta, fisgada, algo que não desce, fica preso aqui na garganta, incomodando. Pode ser sinal de ou falta de hidratação ou até mesmo um problema gástrico. E gargarejo com água, sal e vinagre é bom mesmo para garganta? O vinagre resseca toda a mucosa da boca e da garganta, então além de ter um prejuízo estomacal. Sim, o ideal é que não faça isso, a não ser que tenha uma indicação. Água morna, sal, ela é indicada para infecções de garganta, não que seja boa para a voz, mas para uma amidalite, é muito indicada assim. Obrigada, Fernanda, pela sua presença e pelas suas informações. Eu que agradeço. Maravilha. Eu gostei dessa última dica que ela deu aí, que vinagre não é bom fazer, porque eu odeio fazer esse gargarejo com água e vinagre. Melhor não, né? Melhor não brincar. Por isso que eu tenho uma notícia boa, né? Mas é muito importante a gente cuidar. E a gente vai no dia a dia, a gente vai emendando um trabalho no outro, né? Principalmente eu que trabalho em rádio, Adriana que trabalha em televisão. Quer dizer, a gente vai emendando, não percebe. Sai daqui, às vezes vai fazer uma palestra e continua falando, né? Quer dizer, nesse intervalinho, olha que seria uma maçã, ia muito bem, né? Algumas coisas nesse sentido, né? Que podem evitar o cafezinho, né? São dicas aí valiosas que a doutora passou pra gente aqui hoje, né? Eu fiz terapia da voz durante bastante tempo e guardo até hoje as receitas, os exercícios, e de vez em quando eu faço de novo. Se eu pudesse, se tivesse um pouquinho mais de tempo, faria sempre. É muito importante o trabalho da fonoaudióloga. E também achei muito bacana o que a Fernanda disse, que todo mundo tem a voz bonita, é só saber trabalhar a voz. Exatamente.